E no capítulo de hoje de Quando Me Apaixono, a Renata junto com o Jerônimo estão curtindo sua lua de mel, só que não. A Renata está andando com o Jerônimo na praia e o homem está emburrado. Até parece que é novidade, né? Mas não. Ele está lá emburrado, andando com ela pela praia. E a Renata fica toda entusiasmada, conversando sobre isso, sobre aquilo. E ele não responde absolutamente nada. Até que ela faz uma gracinha e ele acaba aqui respondendo. E a Renata sorri, falando: ah, gente, olha, ele fala, e fica ali rindo. E o Jerônimo até que dá um risinho para ela. Mas acaba então que falando que ela deve estar se divertindo muito mais com o Augustin do que com ele, e então fica ali todo emburrado conversando com a moça, enquanto ela tenta arrancar algum riso do Jerônimo. Aí ele dá uma trégua então naquele mau humor dele, continua então emburrado, e a Renata tentando fazer de tudo para que o Jerônimo preste atenção nela e que eles possam se divertir. Aí nisso ela chega perto um pouquinho da água e fica ali brincando então e derrama, joga então, pega um pouquinho de água da praia na mão e joga em Jerônimo. Aí ele reclama e ela sai correndo, e nisso ele sai correndo também, e aí eles começam a se divertir, trocar um pouco de carinho, de atenção um com o outro, e o Jerônimo por alguns segundos esquece então que a Renata não vê dele que é a bonita. Por alguns segundos então o Jerônimo esquece toda aquela vingança e se entrega então a Renata ali brincando, sorrindo, tendo aquele momento então de casal juntinhos os dois. Mas o pior ainda está por vir, então aguarde até o final desse vídeo, clica no gostei, se inscreve no nosso canal e me diz uma coisa: com quem a Renata mais combina? Com o Jerônimo, ou vocês acham que ela fazia um par perfeito com o Matias? Deixem a opinião aqui abaixo em comentários e vamos continuar no nosso capítulo de hoje de Quando Me Apaixono. Aí então o Jerônimo junto com a Renata descansam um pouco olhando ali o mar, o sol. Aí Jerônimo já fica de mau humor novamente e pede para ir embora. A Renata quer ficar um pouco mais porque ela quer aproveitar o sol, aquela praia, aquilo tudo. Aí o Jerônimo diz que não, ele não pode ficar porque ele tem trabalho lá na fazenda para fazer e ele não quer deixar tudo nas costas do Carlos sozinho. A Renata insiste para que ele fique, até que chega então os rapazes com duas motocicletas, aquelas bem grandonas de praia, sabe? E então pergunta se eles querem alugar. Aí a Renata já se entusiasma e diz que ama a moto e vai querer sim. Aí o Jerônimo diz que não, porque ele tem que ir embora. A Renata se levanta e já diz que vai e aposta então com o Jerônimo que se ele ganhar essa partida, ela fará o que ele quiser. Ela fala em tom de segundas intenções. Aí o Jerônimo também, já caindo na dela, diz que também se ele ganhar, ela fará o que ele quiser. Daí então deixa a bolsa lá no chão para que os homens que são donos das motos olhem, enquanto eles dois saem para uma competição. Eles parecem até duas crianças brincando, eles fazem zigue-zague, brincam, correm, enfim. A Renata acaba então que ganhando a aposta e começa então a comemorar antes da hora. Daí eles descem da moto e então a Renata fala que ganhou. Jerônimo diz que com certeza ela trapaceou várias e várias vezes. A Renata diz que não era o que parecia, mas enfim, ela ganhou e agora ela vai cobrar. Aí o Jerônimo então, ainda de bom humor, pergunta então o que ela vai querer. A Renata então se aproxima dele e diz que quer fazer amor com ele. Aí o Jerônimo, gente, fecha a cara, tadinha da Renata, gente. São recém-casados e ele não quer curtir nem um pouquinho perto dela. Aí então a Renata começa a fazer planos que eles podem montar uma barraca, uma cabana e para um hotel ali bem pertinho e que eles podem desfrutar então desse momento aos dois sozinhos juntos. Aí o Jerônimo continua lá de cara feia e ela então fala: não, essa relação não vai bem. Você não quer fazer nada comigo, você não me dá nenhum único sim, e nós estamos em lua de mel e você já está me tratando dessa forma. Não, eu não aceito isso, Jerônimo. O que está acontecendo? Aí o Jerônimo diz que nada. Aí a Renata então diz para o Jerônimo que eles nem parecem um casal. Ele nem toca nela, não faz carinho, não a beija, nem olha nos olhos dela. E tudo que ela pede é sempre um não. E ele fica com essa cara de boca perto dela e diz que essa relação em lua de mel já nem tem como mais dar certo, que eles nem parecem um casal. A Renata então começa a sofrer em plena lua de mel por causa do Jerônimo. Aí mesmo o Jerônimo fazendo caras e bocas para ela, a Renata então tenta convencer o Jerônimo a fazer amor com ela. Aí ele diz que já disse 1000 vezes a ela que não e ele não vai.
Aí a Renata fala então que isso é muito estranho, porque eles são recém-casados e para qualquer homem recém-casado isso seria uma farra, uma festa, mas com o Jerônimo não é assim. Fica ela muito triste. Aí a Renata então para um pouquinho e já não faz mais nenhum tipo de gracinha e fala: você não quer fazer nada comigo, você não quer estar comigo, não é isso? Aí o Jerônimo fica calado. Aí ela fala: então está bem. Se você não quer passear comigo, se você não quer fazer amor comigo, se você não quer nada que esteja dentro junto de uma lua de mel, tudo bem, eu não vou mais me humilhar a você. Eu não vou tentar mais nada com você. E você não vai voltar a me ver nunca mais. Daí então a Renata se retira dali, gente, tadinha, muito triste, prometendo então um divórcio para o Jerônimo em plena lua de mel. Jerônimo não faz nada para parar a Renata e o pior, gente, vai acontecer nessa cena em questões de segundos e o Jerônimo não vai fazer nada para então impedir a Renata de uma besteira. Jerônimo não bota muita fé que a Renata disse que ia embora e de verdade ela foi. Aí quando Jerônimo chega então para entregar as motos, ele vê que Renata já não está mais lá e pergunta então ao homem onde é que a mulher está. Aí ele fala que ela se foi, e quem é que vai me pagar? Aí Jerônimo então sai com tudo na moto para tentar então encontrar a Renata. Mas é tarde demais, ela já está na pista em seu carro, dirigindo então em direção sabe-se lá para onde, nem ela mesma sabe, e está chorando muito com toda essa situação que envolve ela e o Jerônimo, pois ela achava que tinha casado com um grande amor de sua vida, mas é só para trás, decepção e desilusão. Ela chora então bastante, sem prestar atenção na direção. Aí Jerônimo vai até a fazenda para ver se encontra Renata. Ele sai andando por tudo quanto é canto, gritando Renata, Renata, e nada de Renata aparecer. Mas olha só quem aparece, a bruxinha Matilde. Ela então envenena o Jerônimo. Quando ele pergunta, você viu a Renata? Ela diz, não, ela não veio, ela saiu com você. Aí o Jerônimo diz que com ele ela não está e pergunta se ela tem certeza que Renata não chegou até lá. Aí a Matilde então diz que não, mas com certeza deve estar lá na fazenda do amigo dela, você não acha? Fala ela então com um sorriso então malicioso. Jerônimo respira fundo e acredita então que a Matilde tem razão e vai em busca então de Renata lá na casa do Augusto. Jerônimo então chega lá em Cruz do Amor só para ter raiva. Quando ele chega lá, Aurora e Augusto estão saindo da fazenda Cruz do Amor. Quando chega lá, aí então o Jerônimo pede para que o Augusto vá chamar a Renata, porque ele quer falar com ela. Augustinha então diz que não, ela não está lá. Aí a Aurora então pergunta para o Jerônimo se eles brigaram. Aí o Jerônimo não responde nada e o Augusto então fala, não vê que está claro que sim? Eles saíram para passear na praia, ela pegou o jipe, veio sozinha na frente e ele ficou lá, sem dúvida brigaram. Aí o Jerônimo fica muito irritado, não responde nada e com aquela cara de sempre de muita raiva, ele então vai embora. A Aurora fica preocupada e Jerônimo vai então com muita raiva. E nisso, gente, a cena corta de Jerônimo e vai direto para uma roda rodando lá no chão. O acidente de Renata acontece aqui. Ela está lá no chão, toda machucada, tadinha. E há muita fumaça e ela presa entre o carro. Nisso, passa então um flash na mente de Renata sobre como tudo aconteceu. Ela estava então pensando no Jerônimo, quando de repente ela bateu o carro e acabou capotando, virando ali e ficando ali mesmo. Aí, depois dela recordar tudo isso, ela começa então a gritar por ajuda. Ela não consegue gritar muito alto, mas tenta falar o máximo que pode e não dá certo. Ela está sozinha no meio do nada, com o carro fumaçando e a roda girando, e a Renata então, gente, sofre um acidente. Quando o Jerônimo sai da casa então do Augusto, que está retornando para sua fazenda, ele dá de cara com Carlos, que está em um cavalo, e então atualiza ao Jerônimo que a Renata ainda não apareceu lá na fazenda e pergunta o que foi que aconteceu para deixar a Renata assim tão nervosa. Jerônimo pede para que Carlos não lhe faça perguntas e que volte até a fazenda e que diga a todos os seus funcionários ali que vão em busca de sua esposa e que também mande gente lá no aeroporto. Ele já está indo agora, mas pede para que todos se espalhem para que encontrem a Renata. A Renata faz de tudo para tentar se soltar lá de dentro do carro para poder se levantar e pedir ajudas, mas ela não consegue, está tudo dolorido nela e ela nem consegue sequer falar. Enquanto isso, lá na fazenda do Jerônimo, todos os seus funcionários estão lá reunidos para tentar então alguma informação de onde possa estar então a Renata.
Carlos está então dando ordens lá a mando de Jerônimo para que todos procurem. A Matilde diz que não deveriam procurar, porque com certeza ela não deve estar querendo ser encontrada. Aí então a Karina confirma, porque ela está tentando fugir do Lázaro, do Álvaro, mas ele continua então lhe procurando. E se ela fugisse então do Álvaro, ela não queria que ninguém lhe encontrasse. Carlos diz que a situação é bem diferente do que todos pensam ali e que ele não vai entrar em detalhes, mas que a ordem do patrão do Jerônimo é que todos procurem por sua esposa. Aí cada um então dita que vai para um lado, outro diz que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, e todo mundo se movimenta então para ir encontrar com a Renata. O Carlos então é o último a dizer para onde vai e a Matilde diz que vai ficar em casa. Aí o Carlos então olha feio para a Matilde. Aí ela diz que alguém tem que ficar em casa para que, se caso a patroa retorne, alguém então possa informar aos outros. Aí Carlos então diz tá bem, mas fica de olho bem aberto com a Matilde. Aí ele se vai. Quando se vai, Manuela então pega pesado, claro que com razão, em Matilde, e pergunta então por que ela não foi então em busca da senhora Renata, já que ela conhece aquelas terras mais do que ninguém. A Matilde então fala para a madrinha que ela não quer que a patroa retorne, porque por causa dela o bonitão está toda hora triste e é isso que eu não quero que ela retorne. Aí a Manuela diz então que ela faz mal, porque se ela está então ali como patroa, esposa então de Jerônimo, porque foi ele quem escolheu para colocá-la em sua vida. Aí então a outra funcionária então reclama com Matilde e a Manuela volta então para Matilde e diz então que a Renata tem que voltar para aquela casa, porque ela voltando ou não, ela continuará então sendo a esposa do Jerônimo e que se ela ainda não retornou, possa ser que algo terrível tenha acontecido com ela, e pede então para que a Matilde ore para que nada tenha acontecido com a Renata, porque isso poderia deixar então Jerônimo devastado. Jerônimo finalmente chega então no aeroporto de Tijuana e lá ele então chama um aeromoço e pergunta se pode então lhe dar informações de se a Renata Monterrubio de Linhares comprou alguma passagem. Ela verifica lá e então diz que não pode dar essa informação. Jerônimo então diz que é urgente e que é a esposa dele e que ela então pode estar correndo risco. Nisso, ela então sente o perigo ali e então começa a olhar. Aí então ela diz que não tem nenhuma passagem comprada no nome dessa senhora. Aí o Jerônimo então agradece e corre desesperadamente para tentar então encontrar ou entender onde é que a Renata está. Nisso vemos novamente então a Renata caída no chão, passando muito mal. Aí todos saem então pela cidade, tentando então encontrar respostas de onde a Renata tá. Eles vão para a praça central, praça de parque, vão para a igreja, vão para a missa, vão para tudo quanto é canto, tentando então buscar informações. Vão até para a rodoviária, né, para ver se encontra a Renata por lá e nada. Eles saem andando até que Lázaro e Karina se encontram para saber se encontraram alguma coisa. Aí ele diz que não, revistou toda a cidade, ônibus, tudo e não consegue encontrar onde a patroa está. Carlos também vai até a praia e fica gritando por Renata, parando pessoas por lá também para perguntar se por acaso viram, e diz então a descrição da mulher, mas não, ninguém encontrou. A Alzira também vai até a outra fazenda, olha então canto por canto, conversa com seus colegas de trabalho, de profissão e não encontram nada. E encontram também um dos funcionários de Augusto e perguntam então se ele sabe alguma notícia e dizem que não, ninguém sabe nada sobre a senhora Renata. Aí agora Jerônimo está na fazenda com seus funcionários lá e ninguém tem nada, nenhuma informação sobre a Renata. A Karina diz que se ninguém tem nada, nem sabe nada sobre ela, isso pode ser que tenha acontecido algo muito sério com ela. Matilde faz pouco caso e diz que ela deve estar se escondendo para chamar a atenção. Jerônimo diz que esse não é o tipo de Renata de chamar a atenção e que ela não faria isso, pelo menos não para preocupar a esse nível. Daí ele decide então ir até a polícia para entregar então esse caso às autoridades, porque ela não aparece. Depois que Jerônimo e Carlos se vão, a Matilde faz cara de pouco caso novamente. Jerônimo está andando de um lado para o outro, pensando então na burrada que ele deu com a Renata, que tudo isso poderia ter sido evitado, mas não teve como evitar, pelo menos não na mente dele. Até que Augusto chega lá e pergunta então para Jerônimo se eles têm alguma notícia, alguma informação sobre a Renata. Aí o Jerônimo diz que até agora não sabem nada e que ela não apareceu, não ligou e ninguém sabe nada sobre ela.
Aí então todos ficam preocupados então com essa situação e o Augusto diz que trouxe uns dos seus capatazes mais potentes de sua fazenda e funcionários também por lá para que possam então encontrar a Renata. Jerônimo conta para Augusto que também fez isso com seus funcionários. Carlos então tem uma ideia, por que não juntar todo mundo e cada um delegar um lugar para que possam então encontrar e assim com mais pessoas possam então distribuir para encontrar em outro lugar. E então todos saem então em busca da Renata e vemos então que já é noite e a Renata está lá no mesmo cantinho ainda com o carro capotado sem saber de nada. As mulheres ficam na fazenda para fazer então preces e orar. Os homens saem então em bares, em tudo quanto é canto para ver se conseguem uma informação onde possam encontrar a Renata. Até no porto eles vão para ver se ela não saiu lá em algum navio ou algum barco. Enquanto isso, a Matilde continua com a cara então, gente, de poucos amigos, torcendo para que a Renata não seja encontrada, enquanto a Renata continua no mesmo cantinho sem conseguir então nem se mexer. As mulheres continuam então com suas preces e Augusto então delegando ordens para saber onde está a Renata. O dia amanhece e ninguém sabe nada sobre nada. Jerônimo continua então acordado, dessa vez com o cavalo, ou então andando em seus vales para ver se encontra ela ou se algo aconteceu e ele possa encontrar a mulher caída. O importante para ele é conseguir então encontrar a Renata. E por sorte ou azar do destino, quem encontra a Renata é o Augusto. Aí então ele pede então para que seu capataz lhe ajude e eles então tentam então tirar a Renata daqueles escombros. Enquanto isso, o Jerônimo com Carlos e Lázaro e Matilde estão lá na fazenda conversando então sobre tudo o que fizeram durante a noite toda e que não encontraram. A Karina diz que deve ter alguma esperança, ela deve ligar em algum momento para dar alguma notícia. Mas Jerônimo está muito além de que preocupado, porque eles discutiram e ele não sabe se algo aconteceu ou se ela realmente foi embora, cumprindo então com a promessa que ela tinha dito a ele que iria embora e que ele nunca mais iria lhe ver. Nisso, Augusto então salva a vida de Renata, ele faz então de tudo para tirar a mulher dali com o maior cuidado. Quando ele olha então, a Renata não está respirando, daí ele faz então boca a boca a ela para ver se consegue então fazer a respiração dela voltar. Nisso, o cara então capataz dela pega aquela tábua para colocar ela em cima para que ela não se mexa muito, né, e não machuque mais ainda. E então eles colocam lá a tábua para colocar a Renata em cima e tentar resgatar. Enquanto isso, o Jerônimo está conversando com o Carlos, se culpando por tudo o que aconteceu e contando agora de fato ao Carlos o que foi que aconteceu e diz que está muito mal porque se ele soubesse que as coisas poderiam terminar desse jeito, ele jamais em sua vida teria tratado a Renata como ele tratou. Ezequiel então conta para o Augusto que a Renata está muito mal. Aí o Augusto então dá ordens para que agora mesmo ele leve então a Renata para a sua fazenda. O Ezequiel diz que acha melhor que fossem então para um hospital, mas então o Augusto diz que não, é melhor levá-las então para a casa dele e assim então faz. Chama então os rapazes e assim o faz. Jerônimo então por sua vez está chorando, gente, derramando então todas suas lágrimas então porque ele sente muito medo de perder a Renata. E nisso, gente, o anti-herói em seu quarto, o Jerônimo, se abaixa no chão totalmente desesperadamente devastado. Eu juro que se você não fosse a bonita, eu nunca teria feito você derramar uma única lágrima, nenhuma lágrima. Eu nunca teria apagado o sorriso que me fez se apaixonar. Meu Deus, como eu te amo, Renata, eu te amo, eu te amo. Eu nunca serei capaz de amar outra mulher. E agora então, o Jerônimo percebe o tamanho da maldade que ele fez com a Renata. Essas são as emoções dos próximos capítulos então de Quando Me Apaixono. Agora o Augusto então sai como herói nessa história por resgatar e salvar a vida então da Renata, enquanto o Jerônimo não. Jerônimo fez totalmente o oposto disso e é claro que fez então ela sofrer. Aí então mais tarde o Jerônimo liga para o Gonçalo para ver se ela está lá, mas Gonçalo pergunta então por ela. Então o Jerônimo descobre que Renata não está em sua casa.
mas ele não conta nada a ele e diz a Gonçalo que Renata saiu para cavalgar. Daí Gonçalo está curioso sobre o motivo da ligação de Jerônimo, mas Jerônimo consegue então ignorar isso e despistar então gentilmente o sogro. Gonçalo então diz a Matias que achou então o Jerônimo um pouco estranho. De alguma forma, essa ligação está então deixando ele um pouco desconfortável com um mau pressentimento. Cola com a gente, se inscreve no nosso canal, clica no gostei. Muito obrigada por sua audiência.